Paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Vamos ler hoje Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedecem à lei ou porque creem na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no espírito? Por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aqueles que lhe deu o Espírito realizou milagres entre vocês? Agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram este tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as Escrituras dizem: Maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e o seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fossem uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. O Senhor está nos falando através do seu discípulo
que todos os participantes da promessa que foi dada ao nosso pai Abraão só é possível através de Yeshua HaMashiach, pois toda a maldição de Adão e Eva até os dias de hoje caiu sobre Yeshua HaMashiach, e ele nos representou e nos representa perante o Pai. E quando nós aceitarmos ele como nosso único Salvador e abrimos o coração para o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre nós quando ele ressuscitou e subiu, a lei do Pai, através do Espírito Santo de Deus, será gravada na mente e no coração dos convertidos a Yeshua HaMashiach. E esta pessoa, sendo judeu ou gentil, passará a seguir a lei de Deus por amor. E a partir deste momento, se tornará uma nova criatura e estará fazendo parte tanto das promessas que foram dadas ao povo de Deus, os israelitas, quanto ao direito à vida eterna para o reino de Yeshua HaMashiach em breve. Então, irmãos, é muito simples o plano de salvação. A partir do momento que nós abrimos o coração para o Espírito Santo de Deus, nós teremos sede da lei de Deus, e o guia, que é a sagrada e poderosa Escritura, nos mostrará o caminho, e por amor nós seguiremos rumo à nova Canaã, que está sendo preparada para os que creem em Yeshua HaMashiach e são seus verdadeiros imitadores. Pense sobre todas essas coisas e seja um verdadeiro imitador de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.